Boa noite, queridos colegas do curso de Fundamentação Filosófica da Filosofia Clínica. Hoje, dia 24 de fevereiro, tem mais um encontro para fazermos interlocuções entre trabalhos, artigos, livros, com a nossa vivência da prática clínica, procurando a compreensão tanto da teoria quanto da prática. E é nesse sentido que hoje nós começaremos uma conversação sobre o primeiro capítulo do livro Lúcio Pachter e a Filosofia Clínica no Brasil, obra publicada pela editora Michelis, do ano de 2020, e vamos particularmente fazer uma conversação do capítulo 1, cujo título é Onde está Lúcio Pachter? Pensei em hoje, queridos colegas, fazermos, como se diz hoje em dia, uma live, uma conversação informal, mas de coração, das nossas impressões, pela leitura do texto, pelo conhecimento que temos do querido professor Lúcio Pachter nos encontros ao longo dos anos que vemos estudando e aprendendo juntos, e no próximo encontro fazermos uma leitura comentada, pontuando momentos de aprofundamento, enraizamentos, a partir das questões que forem surgindo. Então, eu convido vocês a deixarem o microfone aberto e a gente fazer essa conversação. Este texto, eu o escrevi nesse período de pandemia. E a obra publicada reuniu vários colegas do Brasil que, com o propósito de apresentar um pouco da historicidade do filósofo clínico Lúcio Pachter. Não tanto da sua biografia, mas sim do seu espírito, como pensador de nossa época, como terapeuta, um homem de uma grandeza incomum, e que, mesmo diante de uma intelectualidade bastante acima do comum de todos nós, ele é uma pessoa profundamente simples. Então, como se falássemos em uma segunda simplicidade, de uma primeira feita de insuficiências ou de uma pouca profundidade, até onde importa, onde reside, talvez já endereçando onde está Lúcio Pachter, em uma segunda simplicidade que é própria daqueles que reconhecemos como sábios. Claro, o termo sabedoria, o termo sábio, no sentido originário dos gregos antigos, quando surgiu a palavra filósofo, aquele que não é sábio, mas que procura a sabedoria, nos coloca, às vezes, com dificuldade em dizer: Lúcio Pachter é um filósofo ou é um sábio? Claro, ele é um filósofo. Ele procura a verdade e não a assume como um dogma, como uma conclusão acima das demonstrações, dos diálogos, das justificativas, da esfera democrática, enfim, da esfera dialógica. Mas, sem dúvida alguma, o sentido da sabedoria é um sentido espiritual de filosofia de vida de alguém
que vive profundamente suas palavras, seus gestos, e tem uma expressividade cuja presença, pelo menos falo de mim e de vários que conheço que se aproximam do Lúcio, tem uma impressão de estar diante de um homem extraordinário. Bom, então eu abro essa nossa noite fazendo uma live e convido aqui a Denise, talvez não possa agora, neste momento, enquanto está no WhatsApp, perdão, está em trânsito, mas o Luiz Vêncio. E aí eu lhe pergunto, Luiz, como foi para você ter um contato com esse artigo? O que lhe tocou? Quais suas primeiras impressões É, do capítulo? de cara na primeira página, uma lembrança muito grande daquele primeiro estudo que nós fizemos de Pierre Hadot, da, dos livros, né? Exercícios Espirituais e a Filosofia Antiga, onde ele vai falar sobre a questão do que é ser o filósofo, da vivência. Há uma frase aqui no texto, né, que você cita, que o Pierre Hadot fala que a ser filósofo é quando ocorre em nós, na nossa intimidade, uma mudança de ordem mental, que pode ir da simples modificação de uma opinião até a transformação total da personalidade. Mas depois isso é muito expandido no texto, e talvez, eu acho que foi sua intenção, colocar que o professor Lúcio vivencia na prática esse filósofo clínico com alteridade, com amorosidade, com atenção, constantemente, né? Quer dizer, aquele modelo ideal, né, que a gente É, sonha em ser. No texto, no texto você fala assim que a gente não pode ser aquele filósofo clínico que é um durante os atendimentos, todo atento, todo autoritário, todo concentrado, e depois, como se fosse assumir uma outra personalidade distraída, né? E eu me é, lembro os primeiros atendimentos, agora no estágio, as segundas eu estava atendendo, vou voltar a atender duas partilhantes na sequência, né? Depois de um dia de trabalho em outra área, dois atendimentos, né, professor? E aquela atenção, aquele cuidado, o método da filosofia clínica, os agendamentos mínimos. E eu me lembro que ao final, assim, principalmente no começo, né, ao final do segundo atendimento, eu relaxava como quem diria assim, agora eu posso me distrair e me alienar. Nessa hora que eu li isso no texto, foi um grande puxão de orelha, né? Mas depois eu entendi que essa primeira parte está relacionada assim a uma grande meta, a um grande objetivo que nós temos que ter como estudantes de filosofia clínica, como filósofos. Bem no começo, eu destacaria aqui três pontos. Lúcio, Luiz, se Ah, me permite, antes de você seguir adiante, em uma conversação muito livre, muito informal, me permita é, a- a- tratar um pouco disso que você falou, e assim a gente vai caminhando. Bom, antes de mais nada, eu fico sempre, reiteradamente, me volta à imaginação como seria se Lúcio encontrasse Pierre Hadot numa dessas universidades por aí, ah, encontrasse a Michel Foucault quando trata o cuidado de si,
e queria ser uma formiguinha ou uma mosquinha para ficar ouvindo a conversação deles. Muito. Mas, enfim, acho que isso é feito, de certa maneira, no espírito de uma época, né? E vamos falar disso depois. E quanto a essa coisa do dentro e fora do consultório, dessa tensão que é do que vai ser tratado ao longo do texto como, pelo menos com ênfase sobre um aspecto, o papel existencial do filósofo clínico, né? E aí entra, parece, como você disse, duas personalidades em uma tensão frequente. O estar vestindo o papel existencial de filósofo clínico com uma atenção concentrada no outro, com uma escuta radical. Isso é gasto de energia. É um gasto de energia psíquica que cansa. Atender a isso, claro, com a subjetividade infinita de cada um, mas atender algumas pessoas pode e costuma ser muito cansativo. E aí, não é uma reclamação, mas é um gasto de energia psíquico nessa troca, mesmo no silêncio das palavras. E, nesse sentido, a consciência atenta é um gasto, é um trabalho, não é um acontecimento qualquer, é uma autonomia, é um mandar em si mesmo, é um concentrar recursos emotivos, sensoriais, morais, para dar conta da profundidade, ou, numa palavra, para alcançarmos o, o grau de emoção que chamamos lá atrás, já falamos sobre isso em outros encontros, do patos. O patos é um tal sofrimento que exaure, produz vida, mas exaure nossas energias, tornando-se quase impossível permanecer em estado fático, que é essa locução adjetiva de patos, ininterruptamente. Isso gera a questão, uma das questões que está implícita no texto, né? Que levanta logo no início. Mas, poxa, ninguém vai ser filósofo clínico o tempo todo, já que isso é um gasto de energia muito grande, a gente precisa descansar a atenção, a mente. Será que é isso? Será que vamos ter que existir como uma espécie de verdade e mentira, sendo uma figuração idealizada do melhor de si mesmo ou de uma função terapêutica e depois abandonar isso por ser impossível de mantê-la? É isso. Estamos condenados a essa oscilação entre talvez entre extremos, entre um tudo e um nada, entre o muito ou o pouco. Essa é uma das questões que se coloca no texto, justamente pela qual você, Luiz, já revelou. E que não só você, mas que, de uma forma geral, todos nós, filósofos clínicos, ou pelo menos uma grande maioria, que eu já ouvi, comungam dessa boa vontade sofrida. Poxa, eu queria, sabe, quase como uma pessoa que se promete regimes, atletismos e palavras educadas, mas não passa meia hora e já se vê se afastando desse bom caminho idealizado. Então, para tratar dessa questão, é possível ser permanentemente, ininterruptamente filósofo clínico? Quando você, então, e eu vou ficando por aqui, depois a gente aprofunda isso, claro, junto com o texto. Mas quando você colocou numa alternância, de um lado, a atenção em consultório, dado o senso ético de cuidado do outro em terapia, e do outro,
colocou a palavra alienação. Ah, agora eu preciso me relaxar. Mas você usou também uma outra palavra e ela cabe mais adequadamente, se me permite. Não é a alienação, é a distração como movimento da consciência oposta à concentração. Os elementos de concentração exigem uma atenção que, no caso do filósofo clínico, além de intelectiva, é fortemente moral, porque estamos na dimensão ética. E ela não acontece sem um empreendimento existencial de responsabilidade diante do outro. Pelo que possamos ser negligentes ou mesmo agressivos, no invadir a casa do outro. Por isso, sim, uma atenção. Mas os elementos distratores da consciência, e aí, Luiz Vécio, para não confundi-los com alienantes, são também terapêuticos. Costumo brincar, não sem muita verdade, que eu preciso de Netflix para dar conta de uma distração, que é aliviar a tensão, mas não significa alienação. Mas significa um ato consciente no qual eu descanso a relação sujeito-sujeito e me coloco em um espaço que previamente eu avalio como sendo adequado ou não nocivo ou não tóxico à mente. E digo, posso conviver aqui e me distrair, que o ambiente me acolhe e não vou me trair seguindo esse percurso, a trilha psíquica, musical, de todos os elementos cognitivos que, eventualmente, pelo exemplo que trouxe, de um filme, que estarei tudo bem, estarei descansando-me. Mas, é claro, trata-se de uma distração não alienante. Porque em algum momento, se eu perceber, olha, tem algo nesse filme que está me incomodando, essas cenas estão me ferindo, eu sinto, talvez eu não saiba explicar, que continuar neste caminho, aí entra cinematográfico, musical, ou uma conversação entre amigos, se eu continuar por aqui, isso vai me levar para o distanciamento do senso ético, e aí sim, do filósofo clínico. Então, nesse sentido, é possível, sim, dois movimentos, um dentro do consultório, outro fora, mas ambos igualmente filósofos clínicos. Um, vamos dizer, cujo centro da outridade é o partilhante. Ficaremos atentos a ele e cuidaremos dele. Num segundo momento, neste exemplo, em que nos descansaremos dessa tarefa de responsabilidade terapêutica em consultório, quem será o outro da relação? O próprio eu. O eu tratando a si numa relação de alteridade. Eu olhando para mim e cuidando de mim, e me colocando para passear, como quem leva o cachorro para passear e dar uma voltinha. Tem horas que a gente precisa, Luiz, levar a si mesmo, ao corpo, ou à mente, que não é necessariamente a pessoa, mas levar a estrutura de pensamento para passear. Não é? É isso. Eu estava pensando nisso mesmo. Daí a importância da clínica didática, ou mesmo de nós nos submetermos à terapia da filosofia clínica, conhecermos direitinho nossos tópicos, submodos determinantes, a nossa autogenia, para nos alimentarmos e nos refazermos nesse momento, né? Levando isso para o texto, eu fiquei muito impressionado quando você fala daquela parte onde quem achou que o Lúcio, naquele momento onde ele resolve viajar para a Europa e tocar jazz nos pubs e beber a cerveja avermelhada,
estava atrás das distrações e prazeres físicos somente de um jovem, que ele tinha lá seus 28 anos na época, né? Não sabe o poder que a música, o poder da cerveja, o que causa, o que mexe no caleidoscópio dele, como o alimenta, como é capaz até de gerar intuições, sínteses, ideias novas, né? Ali, nesses momentos musicais e nessas andanças, ele gestou muita coisa do método da filosofia clínica, né? Dos métodos. É muito interessante, é isso mesmo. Terça-feira, na aula, o professor Lúcio disse que estava falando sobre isso, né? Às vezes, assim, chama a pessoa para assistir um filme de terror e ela fica destruída com o filme de terror. Aquilo não é de acordo com a EP dela. Então, assim, por exemplo, na própria Netflix que você citou, temos de tudo, né? Nesse momento de distração, nos conhecendo, sendo autoritários conosco mesmo de maneira não alienada, né? De maneira autêntica, vamos escolher aquilo que vai recarregar as baterias, né? É, é. Entrou aqui alguém como usuário do Zoom, não sei. Geralmente é o Sul, né? Ele não muda o nome. Estou certo ou estou Ah, errado? então, querido, Luiz, enquanto outros colegas vão ficando à vontade para participarem sempre que quiserem nessa nossa conversação, você ia falando em trechos do artigo que mexeram com você, que provocaram inquietações, por exemplo. Está em silêncio. Estou desligado. Por Pronto. exemplo, assim, né, a gente vê a grandeza da proposta, do ideal que nós nos associamos quando decidimos trilhar os caminhos da filosofia clínica, nessa parte aqui, na minha opinião, né? Aham. Sabe-se da existência de um filósofo clínico pela sua generosidade cuidadosa com os problemas existenciais dos outros, mas ainda com o seu partilhante. Primeiro. Depois, mais abaixo um pouco, na página 1 ainda, o próprio filósofo clínico também se compromete com a outridade desconhecida do infinito de si mesmo. Um outro aspecto, né? Você acabou de falar, né? Depois do trabalho terapêutico, é a hora de cuidar do outro, que é o próprio filósofo, né? E uma outra coisa não menos importante, né? Uma implicação constante de exercícios de autoconhecimento, tanto na relação com o partilhante, quanto na sua disposição em também ser partilhante frente a outro colega filósofo. Eu acho isso tão importante, professor, que eu acho que deveria ser até obrigatório. Filanfique, sabe? Assim, sem desrespeitar o trabalho dos colegas que fazem a clínica didática, que tanto nos ajudam. Eu sempre fico um pouco pensando, até hoje eu penso, assim, até que ponto, e talvez até assim, você, não sei se vai fugir do tema, mas assim, Não, até que ponto a clínica didática realmente nos permite um alcance sobre nós mesmos, como ser um partilhante numa terapia, né, com algum colega proporciona, sabe? Eu sempre tive a impressão de que ela é um pouco superficial. me ajude a entender melhor essa questão, Luiz. Eu tenho uma conhecida nossa, que você conhece também, ela estava fazendo clínica didática, ela comentando comigo, né, sobre os assuntos que ela comentava na clínica didática. Aí eu, a conhecendo muito, eu falei, ué, mas você não fala sobre isso, isso e aquilo? Ela, não, na clínica didática não precisa. E eu pensando, né, isso antes de ser estudante de filosofia clínica, né, já me enamorando da filosofia clínica
por terceiros, né? E eu falei, gente, mas os assuntos mais importantes da vida daquela pessoa, na minha opinião, estavam de fora. E o processo da clínica didática estava caminhando, seguindo ela muito bem. Eu falei, mas como? Sim, como pode ser, né? Para mim, assim, eu tenho esse prejuízo aí, de que só o processo terapêutico pode realmente dar aquele aprofundamento necessário para que um colega te conheça e faça uma clínica didática que vai te servir, principalmente se você está se preparando para a clínica, para o consultório. Como é que você vê essa questão? Luiz, ah, eu concordo com você que a clínica didática, ela precisa ser, como qualquer passo, algo profundo. Mas essa profundidade não se revela necessariamente pela exposição das intimidades, o que implicaria, muitas vezes, em uma sensação súbita de desnudamento diante de uma relação que realmente não se aprofundou, qual seria a de um vínculo terapêutico demorado. E exigir isso pode ser uma forma de violação desses modos próprios de cada um. Porém, mesmo quando não falamos em situações ou sofridas, ou vergonhosas, ou de qualquer forma mais íntimas, não significa que precisaremos ser menos profundos. E aí nós percebemos que a filosofia clínica consegue perceber, via a pesquisa da historicidade, como, eu vou dizer assim, poeticamente, milhares de momentos diluídos no cotidiano estão cheios dessa nossa malha intelectiva e que não nos apercebemos o como eles são profundos, o quanto eles têm a nos ensinar. Isso, digo eu, para mostrar que delicadezas podem ser poderosas revelações do conhecimento, enquanto emaranhados em uma malha intelectiva, formando, consubstanciando uma tendência existencial. E nesse sentido, e até mais adiante, quando Lúcio fala sobre a intuição que ele teve do cuidado, o tratamento da divisão, na inserção do método de divisão na historicidade, foi para respeitar os momentos em que o partilhante não gostaria ou não poderia revelar de suas dificuldades íntimas, mas que seriam por aproximação ao modo dele e no tempo dele e seletivamente segundo seus próprios limites. E é nesse sentido que uma clínica didática, quando bem feita pela supervisão de um bom colega filósofo clínico, nós tiraremos muitas lições do aparentemente pouco. Excelente, excelente, professor. Boa, boa. E você, Miriam? Estamos aqui nessa... Professor, pode ser que caia de novo, viu? É porque pelo meu celular eu não estou conseguindo. Aí tem que vai e volta, aí quando desconecta, morar na roça tem vantagens e desvantagens. Tudo bem. Claro, eu achei o texto inteiro com muitas questões importantes. Mas aí, pegando aí a hora que o Luiz falou da questão de estar, né, num papel existencial de filósofo clínico dentro do consultório, e quando você sai
como que a gente vai manter esse papel, né? Não sei se faz sentido, se tem a ver, mas quando ele fala da alteridade empírica, quando ele fala assim, o autor, né, que é o nosso professor, que se estabelece artesanalmente a interseção compartilhante. Aí eu fiquei pensando aqui que, como é uma experiência nova a cada encontro, né? Não tem um método único, fixado, em que você segue aquele método rígido, né? À medida que você vai conhecendo a história do partilhante, é que você vai vendo o que vai acontecer, né? Eu entendi nesse sentido, do empírico, e aí a gente não tem como, talvez, se distrair muito, porque quando estou dizendo isso porque numa consulta, né? Não quer dizer que seja, mas numa consulta de um outro profissional, quando ele já tem pronto, estabelecido lá, né? Isso, vou perguntar isso, vou fazer isso, o exame é isso. Então, não dá tempo de ser essa alteridade empírica. Não sei se eu estou conseguindo explicar. E aí o que eu percebo é que a cada encontro, a cada situação, você vai fazer uma nova experiência, mesmo que tenha um método ou vários para te ancorar ali, né? Dependendo de cada partilhante. E não existe um padrão muito rígido, no sentido de que, se eu me distrair ali, né, numa consulta de outra natureza, talvez não tenha muito problema, assim, porque eu vou pedir uns exames, eu vou passar isso, ou eu vou fazer as perguntas assim, assim, assado, né? Eu já tenho um roteiro, e até dentro da psicologia mesmo, né, da teoria psicanalítica também, que já tem esse paciente eu já estou vendo que ele vai se enquadrar nessa situação. E a filosofia clínica, ela, principalmente quando sempre, não existe o óbvio, vai estar com essa questão, essa atitude do patos, né? E vai estar no etc., vai estar nessas questões aí de que não tem, e talvez se distrair não vai ser possível. Agora, entendi muito bem quando o distrair, de tirar essa tração, né, de que a gente fica ali, num outro momento, não quer dizer também que a gente vai deixar de ser o meu modo de ser quando eu estou relaxando com os amigos. Até hoje a gente conversou isso aqui, eu e Francisco, sobre isso, eu falando com ele do que eu tinha lido, como que trouxe essa questão assim, como que eu vou conseguir, e acho que isso é uma proposta minha de vida, de exercitar isso e ser uma presença que eu possa, em contato junto com o outro, levar alguma coisa nesse encontro. Qualquer encontro, não só dentro da clínica, mas qualquer encontro com um amigo, com um funcionário, no supermercado, com parentes, com um estranho. Então, esse eu acho que é o exercício da filosofia. E talvez o que o texto trouxe, que para mim ficou muito presente, assim, essa responsabilidade de corresponder a esta postura, né? Esse ethos aí, o meu modo de ser como filósofo clínico não vai ficar restrito ao atendimento. E isso ficou muito presente, eu achei isso tão, tão importante para mim. Falei, quanta oportunidade, às vezes, né, que falam na perdida, de um encontro com outra pessoa que eu poderia estar aproveitando isso e deixar um pouco, né, de conteúdo nesses encontros. Achei muitas coisas no texto, assim, fantásticas. Nesse assunto. Aí nós vamos falar de outros, né? Então... Eu gostaria de brincar um pouco mais com essa palavra distração, né? Como em seus movimentos de tensões. Porque
o distrair também é atitude. Grande parte do nosso trabalho é o de autonomia, assumir responsabilidades. Etimologicamente, recuperamos muito dessa noção que muitas vezes se perde no cotidiano. Autonomia é eu mandar em mim, é eu não me deixar desatento. O que acontece com facilidade. Por isso, o eu se apropriando de si, de tal forma que com esse movimento há uma conversão do eu mesmo, daí a mesmidade, a ideia de que é o mesmo, que nada se altera, para o estado de espírito, ou o estado existencial, em que o eu não será mais aquele que era antes de um trabalho que foi realizado, porque eu me aproprio de mim. Nesse sentido, o filósofo clínico deve grandemente transformar o seu eu mesmo em eu próprio. Há uma fina distinção nesse trabalho. E o eu próprio, no caso da filosofia clínica e do trabalho de responsabilidade ética, é um trabalho de autonomia no qual eu não posso tratar o outro como objeto. Objeto dos desejos, objeto das repulsas, objeto de quaisquer formas instrumentais que tirem dele a sua condição humana. Mas, basicamente, toda a sociedade e o cotidiano são feitos de relações instrumentais. E, curiosamente, até, isso não significa desrespeitar o modo como muitas pessoas gostariam de ser tratadas. Muitas pessoas não querem ser tratadas enquanto propriamente humanas e, portanto, responsáveis. Querem ser tratadas como coisas. Querem ser tratadas e bem compradas, bem vendidas, bem coisificadas. Enfim, faz parte das relações que a gente observa. Mas em consultório, na relação do filósofo clínico para com o outro, o filósofo clínico assume a tarefa de autonomia. Isso significa não coisificar o outro. Por isso, há aqui um paradoxo. Porque se eu tiver uma teoria prévia de quem é o outro, coisificada por uma ontologia para dizer o ser humano é assim ou assado, em leituras religiosas, psicológicas, psicanalíticas, antropológicas, sociológicas, etc. Se eu tiver isso previamente como mais importante do que o eu empírico do outro, que é aquele ser, vamos dizer, substituindo a palavra empírico por o ser concreto que está diante de mim, eu vou substituir a concretude do outro pela coisificação teórica do outro. E aí eu perco a escuta, eu perco a relação. Então, como se dá o fenômeno da autonomia no filósofo clínico? Através de um método. Método é o mesmo que dizer a coisa não está solta, desenfreada, não está sem critérios. Critério, que quer dizer aquilo cuja locução adjetiva crítico, nível crítico, consciência crítica, eleva ao máximo. E quando se atinge o nível crítico, estabelecemos um estado de crise. E aqui, essas radicalizações gregas esclarecem para nós um pouco desse conceito, que é a ideia de que não estamos mais na superfície ou no raso, estamos num nível profundo de crise, e o nível crítico é o ponto de mudança. Quando estabelecemos
o estado crítico, o ponto de crise, estabelecemos o ponto de mutação, que é mais ou menos numa parábola, a parte lá em cima, limite, ele é o ponto em que uma gota a mais, um pouco a mais, e já não é mais na mesma direção, tudo muda. Vai deixar de subir e vai descer. Nesse sentido, método é estar sempre em nível crítico, que é nada está desatento. E uma mesma palavra, um mesmo gesto pode deixar de ser bom e ser ruim. Tudo pode alterar em seus vários aspectos cognitivos ou morais. Por isso, o estado crítico é preste atenção no nível crítico. Esteja em crise. Crise num bom sentido, que é o pathos. Não está num lugar seguro, não está num lugar em que está descansada a relação com o outro. Ela exige uma atenção, portanto, uma tensão. Ela exige uma autonomia, que é um estado de movimento poderoso em que o eu se apropria. Nesse sentido, é que falamos em método. E a filosofia clínica é um método. Método é uma palavra grega para caminho. Então, não está percorrendo a estrada que vai do eu ao outro, em direção ao ethos, à morada do outro, aleatoriamente, pois que a qualquer momento eu posso adentrar em lugares do outro, na casa do ser do outro, que ele dirá: você não é bem-vindo. Ele dirá: você está me invadindo a intimidade. Por isso a atenção e o método. Tá. Porém, este método não é inflexível. Porque se falarmos em método inflexível, nós vamos negar a própria noção do caminhar. Por isso, quando falamos em metodologia na filosofia clínica, vamos estar nos referindo a, e isso é importante, essa conjugação que está sempre presente, um método artesanal. Ele tem uma direção, mas ela é plástica, não é ausente de direções. A direção está lá, mas ela está passível de pare, faça contornos. Então, para concluir, quando falarmos nesse paradoxo, é um método artesanal, o sentido que está sendo colocado aqui é que o trabalho de ir ao outro tem uma única, absoluta, rigorosamente, uma única finalidade ética: como não ferir o outro. Única. Ora, quanto mais eu me aproximo da existência, dos conhecimentos, do mundo do outro, sem feri-lo, todo conhecimento que virá desta aproximação será ético, será cuidadoso. Portanto, esse conhecimento será terapêutico. Qualquer conhecimento que venha a ferir o outro será, ainda que uma verdade, será antiético e antiterapêutico. Porque a terapia em filosofia clínica é uma terapia ética, por assim dizer. É uma terapia do cuidar do outro. Então, ela é artesanal, porque ela exige o estado de atenção para não se enrijecer. E, ao mesmo tempo, ela não deixará de ser método, porque o método terá uma finalidade impertigável: nunca ferir o outro. Ou, em outras palavras, se o ferirmos, teremos que retroagir, procurar curar, tratar dessa ferida e recomeçar o processo o quanto possível. Por isso, ela é sempre, sempre método, mas sempre, sempre artesanal. É um paradoxo. Como outras terapêuticas, pelo menos posso dizer muitas terapêuticas, são só metodológicas.
perdendo o aspecto artesanal delas. E já outras terapias são tão abertas, sem nenhum método, sendo apenas artesanais, que acabam também ferindo. Então, esse paradoxo nos faz aqui, aí eu concluo, dizendo que o estado de autonomia, que é o estado de atenção, ele poderá, durante a terapia, também, graças a esse aspecto artesanal, ser uma distração cuidadosa. Como assim? Quando, metodologicamente, estamos caminhando numa direção já compreendida, que não fere o outro, é uma compreensão viva, latente, em que o outro constantemente vai nos dizendo se estamos ou não no caminho certo, respeitando suas limitações. Mas imagino agora, mudando a metáfora da estrada pela metáfora de um rio caudaloso com correnteza forte. Se estivermos em um fluxo de intencionalidades, de grande autenticidade, e caminhamos com conhecimento eticamente percorrido na estrada do outro ou no rio das correntezas da vida do outro, é aí que poderemos nos distrair durante a terapia. É aí que poderemos nos abrir a algo para além da autonomia. E Lusso-Pacta nos dá essa abertura também metodológica, que é a transcendência. Que é mais ou menos assim: eu sei que estamos num lugar seguro, que estamos nos respeitando e que encontramos entre nós espaços, permeabilidades, janelas para intuições. E aí nós nos permitimos sermos conduzidos e não sermos condutores, já não mais agora com a autonomia, mas com a entrega à transcendência. É como se disséssemos, dando um exemplo, estamos conversando sobre um determinado assunto e, de repente, um canto de um passarinho que vem pela janela nos convida a irmos além do que nem eu sei, nem o outro, mas estamos seguros num caminho que foi já com autonomia cuidadosamente compreendido e agora podemos também percorrer ou sermos distraídos, só que agora dentro da autonomia, para além da autonomia, conduzidos ou guiados pela transcendência. Então, é uma outra forma de dizer que a distração é também o deixar. Lusso-Pacta usa muito a expressão soltar a EP, quando já não estamos em estado de alienação e deixamos a clínica fluir. Isso também é método, por curioso que pareça, e Lúcio criou uma metodologia para sermos intuitivos. Eu o considero um gênio da nossa época. O que você acha, Miriam? Luiz? Professor, nisso aí é uma abertura para mim, que eu entendo, é que para exercitar isso em outras situações. Eu acho que isso aí me trouxe a confirmação de que eu posso experimentar ser não filósofo clínica 24 horas, que eu digo assim, encarnada, mas o ser, viver filosoficamente em várias situações, ou então no dia a dia. Eu acho que é um exercício que para mim, assim, se não for assim, não faz muito sentido também. Como que eu vou entrar para me propor a trabalhar, atender, se eu não exercitar nas várias situações? Porque dentro da experiência com o outro e com vários outros, vão ter situações
infinitas, né? Então, é um exercício para mim no dia a dia, inclusive isso aí, essa distração aí da natureza, né? De outros elementos que podem permear essa relação e trazer elementos de construção ali, junto com o partilhante e junto com as outras situações que a gente vive no dia a dia. Eu acho que foi uma abertura para mim. Continuando aí, quando trouxe aí também essa questão de que não é só dentro do consultório, é junto com a coletividade para fazer uma caminhada, né? Aí um avanço nessa geração que a gente está vivendo. Quando o professor fala lá que o que eu sou hoje, né, como ser humano, está sendo construído desde há muitos e muitos séculos atrás, né? Assim, nós chegamos aqui, mas em gratidão àquele que até foi trilhando esse caminho. E aí, eu acho que isso aí então vamos continuando, vamos continuando caminhando, e achei muito interessante isso aí, porque se não tem uma mudança o espírito da época, uma mudança junto à coletividade aí, achei que aí eu tenho que fazer isso todo dia, né, para poder participar um pouquinho e dar minha contribuição. Olha, Miriam, quando a gente fala em historicidade, que é a perspectivação da própria existência, do que ela vive sobre os exames das suas categorias de entendimento, né, circunstâncias, tempo, lugar, relação, os assuntos, tudo o que mapeia esse olhar dela. A gente não pode deixar de entender um tipo de compreensão de historicidade que ultrapassa a própria biografia. Não é comum, mas quando encontramos figuras assim, elas merecem ficarmos, digo eu, aproveitarmos muito a presença delas. Por exemplo, se formos à categoria, a relação lugar e tempo. Qual é o lugar? De onde é Lúcio Pacter, falando geograficamente? É difícil dizer. Um homem tão viajado, que morou, viajou tantos países, em cada um deles com todas as conexões vivas de alimentação, moradia, linguagem, correspondência com seus diferentes habitantes e culturas e modos de ser, que encontrar uma pessoa em nível de consciência cosmopolita, é claro, podemos arbitrariamente dizer, não, o Lúcio é gaúcho, ele é brasileiro, e isso não estaria errado. Mas o ser de vários lugares dá a ele, melhor, uma nova realocação da categoria lugar. Ele é global. Quando eu digo global, não é esse salto rápido, superficial e por isso rápido, que fazemos na internet entre sair de uma página assistindo um vídeo coreano e ir para outra nos Estados Unidos e ir para outra em outro pedaço. Não, é ter uma visão sistêmica, conjugada de todo um planeta. Isso envolve não apenas os aspectos privilegiados da atenção racional, a política, a sociedade, as relações socioeconômicas, mas também as relações ecológicas, planetárias e espirituais que atravessam e transversalmente a nossa época. Então, quando uma pessoa vive de uma maneira
tão complexa e ampla, colher a historicidade dela não é tarefa fácil. Porque eu teria que compreender, por exemplo, as línguas que ele fala, as vivências que ele trataria. E, naturalmente, se eu traduzisse tudo ao modo brasileiro da minha escuta, eu mais escutaria a minha estrutura de pensamento e não a dele. Mas não está apenas aí. Vamos conjugar uma visão global, sistêmica, com uma categoria temporal que é milenar. Quantos anos tem o querido professor Lúcio Pachter? Alguns, e é no plural, milênios. O que isso quer dizer? Quando nós falamos em historicidade e estrutura de pensamento, nós vamos percorrer como o outro qualifica, por isso das bases categoriais, como ele examina e qual é o filtro dele. De vivência, pois o Lúcio é capaz de responder vivendo, correspondendo, isto é, uma relação entre o eu e a realidade. E ele vai lá, em épocas diferentes, como um habitante. Isso é uma consciência de historiador. Um historiador que vai lá, na Idade Média, no século XIII, na Itália, ou saltando disso para uma relação muito diferente, se falássemos em qualquer coisa como a vida na América, o Lúcio é capaz de traduzir por vivência, por um conhecimento de história que não se limita às informações, mas ele traduz modos de ser. Então significa que ele vivencia. E ele é capaz de fazer isso em culturas orientais e ocidentais, desde as bases da nossa tradição, especialmente a nossa tradição judaico-cristã, com esse eixo que vai do europeu à cultura americana de uma forma ampla, até chegarmos no mundo pós-moderno, e que já não faz diferença o que é Ocidente e o que é Oriente. E ele é capaz dessa visão tão superlativa, temporal e espacial, que a historicidade dele equivale a uma pessoa que tem séculos de vida. Séculos de vida. Por exemplo, eu me lembro, quando estávamos em Jerusalém, um dos estudos que fizemos na Universidade de Jerusalém, e percorrimos aquela famosa Via Sacra, desde o julgamento e condenação de Jesus, bem logo no início do antigo portal da cidade antiga de Jerusalém, até o alto de um morro, lá em que a cidade foi construída no seu entorno por séculos e gerações diferentes, até onde teria acontecido a crucificação. E nisso o Lúcio foi descrevendo vivências entre a narrativa, e aí é algo muito íntimo para eu relatar, uma sensação de que quando ele falava, é como se ele nos coparticipava das sensações vivas da narrativa. Sabe, como alguém que não fala de uma maneira estéril, mas como alguém que, mais do que um narrador, é um coabitante daquela época. Ele falando das sandálias, ele falando lá de como muito provavelmente os soldados romanos, enquanto estavam lá diante do julgamento de Jesus, onde no chão ficaram registros de jogos que eram rabiscados no chão, cunhados para esse fim, e ele descrevia com uma complexidade simples
de quem vive. E ele é capaz de fazer isso com tanta facilidade. A gente sabe que, dos vários cursos que ele tem feito, por exemplo, ao longo desses anos, ele começa dizendo: olha, eu estou aqui em Cuiabá, e aí começa a falar do vento, do calor, da alegria do povo, da comida. Quer dizer, ele não está distraído no sentido de ele não está desatento, ele está vivendo. E fazer isso com a cultura, no sentido originário de cultivar, de dar plantio, regar, fazer crescer até colher os frutos, sem dúvida que, nesse sentido, o Lúcio Pachter é um homem cuja estrutura de pensamento é coletiva. Daí vale dizer o que está lá no texto. É um nome de muitos. Lúcio Pachter é claro que é uma pessoa, e é claro que ele tem uma interioridade, por assim dizer, de uma vida íntima própria. Seus gostos mais específicos, seu time de futebol e outros deleites quaisquer, gostos e desgostos. Mas ele é um homem coletivo, profundamente histórico, que, quando ele fala séculos, estão, assim, trazendo a nós atualizações que, respeitosamente, vale ouvir. Então, Lá eu no texto, professor Will, você sempre, fala assim, você disse que ele falou assim para você, eu me diluo no mundo. É esse sentido ou é algo mais essa frase? sim, também, além essa perda, mais do que perda, esse desapego voluntário dessa conceituação cartesiana que separa o eu do mundo, o eu do outro eu, e coloca a existência humana dele como um ser entre nós. Para isso acontecer, é preciso como que ter tantas aberturas que já não se pode mais com clareza saber onde começa e onde termina o Lúcio. Professor, nesse sentido aí, eu acho que o texto para mim trouxe bastante essa questão de uma pessoa expandida, né? Tanto corporeidade, assim, eu percebo, sinto, né? A corporeidade não está aristotelicamente ali, cabeça, tronco e membros, de perceber costumes, igual você falou, costumes, hábitos, cheiros, gosto, comida, jeito de pensar, de ser, e desse deslocamento no tempo, mesmo no tempo cronológico, né, Uhum. e valorizar isso, de saber valorizar esse homem, homem que eu estou falando no sentido do ser humano, né, não só no masculino, que a gente continua, e da importância de continuar levando à frente esse ser humano, a construção desse ser humano. Então, eu achei isso, assim, me sinto corresponsável de participar disso também no dia por isso que esse chamado ficou muito presente, achei sensacional. E a outra questão que não está só no antropocentrismo, né? Envolver o planeta, a consciência toda, nós somos uma das existências e que coexistimos com outras, né? Desde o mineral, do vegetal, do animal, e vamos lá. Então, achei que tem muita coisa aí nesse estava muito inspirado para escrever, achei sensacional, maravilhoso esse Por isso capítulo. essa pergunta, onde está Lúcio Pachter? Poxa, a pergunta nos deixa com desafios. Parece óbvio, mas não é mesmo. Me faz lembrar
aquele romance do Hermann Hesse, Siddhartha, em que essa personagem, Siddhartha, que o Hermann Hesse brinca com esses nomes. Siddhartha foi o príncipe da tribo de Gautama, que foi conhecido como o primeiro Buda. No entanto, na obra ficcional, Siddhartha não é o Buda e vai procurar sua ascensão espiritual. Inclusive, no meio dessa caminhada, Siddhartha encontra Buda. E ele descreve que, quando olhou nos olhos de Buda, ele viu. E as descrições, que eu não me recordo agora, me impactaram. Ele viu tanto o brilho das estrelas, o nascimento de sóis, quanto a faca de um assassino. Ele viu a criança, a rocha, ele viu uma coletânea de coisas das mais diferentes do mundo, todas no olhar dele. E aí ele não segue Buda. Ele diz que se seguisse Buda, ele estaria deixando de seguir a si mesmo. E Buda vai embora, mas ele mantém consigo o olhar do infinito que Buda trazia. Lúcio, tem algo que eu vou traduzir agora entre o olhar e o seu abraço. É um homem com as suas idiosincrasias, desde gostos e desgostos, humores dos mais diversos, mas que não, não nos faz perder dele a transcendência. Luiz Venço, você tinha uma coisa para colocar, me pareceu? Sim, naquela hora que você fez o convite, imagine você atendendo uma pessoa como o Lúcio, ou algumas pessoas que têm essas características, né, como cosmopolitas, assim, de uma EP, assim, numa, numa densidade tão alta, numa vizinhança existencial, assim, complexa. E eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei imaginando mesmo. Me senti intimidado, sabe? Fiquei pensando, né? O Lúcio, o próprio sistematizador do método, o Cadu me disse uma vez que ele, após atender alguns colegas, ele foi atendido por eles, para eles treinarem, uns atender os outros, os primeiros filósofos clínicos, e eu fiquei pensando aqui, viajando, né? Como seria atender Lúcio ou outro partilhante com essa complexidade, com esse ser assim cosmopolita. Mesmo esses, professor Will, assim, que, né, para mim o Lúcio, para citando o Cadu, né, que diz que nós estamos convivendo com um dos gênios da humanidade nesse momento, estamos tendo essa oportunidade, eu concordo com ele, né? Mesmo as pessoas assim do naipe do Lúcio, o método ainda consegue atender de maneira satisfatória? Você acha que existem pessoas que elas vão, assim, não sei se você está entendendo o que eu quero perguntar, às vezes elas não cabem no método, não o caber no sentido literal, né? Mas assim, Entendi. de transcender ao método, assim, serem difíceis de serem atendidas, sabe? Fiquei pensando em tudo isso aqui agora. Luiz, em primeiro momento, o próprio Lúcio já nos disse que aquilo que hoje chamamos de filosofia clínica, em algum momento deixará de existir, que a própria metodologia da filosofia clínica, ela nasceu para uma época de transição. E, portanto, não se trata de o método ser capaz de abarcar o seu criador. Se trata de que o método é para atender uma época e as pessoas que nela coabitam com as suas demandas. E aí, eu queria fazer uma subversão do senso de identidade e transcendência. Quando eu me referi àquele olhar do Buda,
não é o Buda, é o que transcende ao Buda. É o infinito inteiro que atravessa os seus olhos e que eu vejo. Pois bem, o Lúcio é uma pessoa como qualquer outra, com suas biografias, com suas feridas, com suas curas, com seus gostos. Você acabou de falar em cerveja, eu já ofereci uma outra bebida e ele não gostou, sei de coisas que o irritam, coisas que o agradam, sei de detalhes que são importantes no cuidar do outro. Mas toda essa grandeza, ela é maior do que o próprio Lúcio, porque se fosse exatamente o Lúcio, ele não seria tão grande. É justamente uma pessoa que acolhe e permite ser atravessado por algo maior do que ele. E é aí que surge o método. O método está como característica, e o professor Cadu, que é o especialista, nosso querido amigo especialista em Levinas, bem utiliza o termo de Levinas, que é o método não totaliza. Se totalizar, é porque ele explicou e virou objeto de conceituação. Não pode. E a filosofia clínica não totaliza. Então, se existe um método para atender pessoas como Lúcio, é justamente a filosofia clínica, porque ela jamais vai totalizar. E é por isso que também ela não vai necessariamente estabelecer balizas de cura ou de salvação ou de outros elementos que vão abarcar ou pretender abarcar uma espécie de totalidade. O que propõe a filosofia clínica? Saber cuidar. E é possível saber cuidar do Lúcio, como qualquer outra pessoa. E saberemos disso. Agora, nunca saberemos do Lúcio, nem do Luiz Vêncio, nem da Miriam, nem do Will, nunca saberemos o suficiente para dizer, com o método eu completei, sabe? Como alguns teóricos diriam, o ser humano se resume na sexualidade que está originariamente restrita ao desejo e, e disputa entre os seus pais. Poxa, ok, isso até acontece, eu não vou negar, mas é muito mais do que isso. É isso e outras coisas, é isso, Miriam, etc. E outras coisas. Então, ele é justamente o Lúcio, e aí onde está Lúcio Pachter? Onde está Lúcio Pachter é justamente onde está a filosofia clínica. E aí a curiosidade de sabermos localizar Lúcio Pachter quando sabemos localizar onde está o filósofo clínico. E, de certa forma, Luiz, quando você se torna um filósofo clínico, eu vou ter que dizer, aí está Lúcio Pachter. O que também significa dizer que onde está Lúcio Pachter não é onde está a pessoa de Lúcio Pachter, mas onde está a grandeza que atravessou o nome e, como Sócrates lembrou, o dar à luz, o conceber, de tal qual, em homenagem à sua mãe, que era parteira e dava à luz homens, ele também daria à luz ideias. Pois bem, Lúcio Pachter é aquele que deu à luz a filosofia clínica. Onde está Lúcio Pachter? Onde houver luz. Eu acho muito bonito, eu acho um texto que particularmente muito me emocionou. Esse texto que a gente leu hoje, né? Eu também achei que foi muito inspirado o professor para escrever esse texto, muito bonito. Inspirado e expirado, Miriam. Você inspira e depois tem a parte do expira, né? Como que eu faço isso no papel? O professor Will relatou o sofrimento dele aí um pouco, né? Nesse texto, em colocar isso aí no papel. Né? Quando você fala também, professor, da questão de atender, né, alguém, para mim, eu entendo que a gente convive com pessoas que estão no nosso mundo, na nossa era, tem alguns que já estão, como o próprio Lúcio fala isso, né,
alguns que estão lá atrás e outros que já estão projetados para frente. E lembrem algumas aulas dele dizendo isso, olha, daqui a uns tempos os caras vão olhar e vão falar assim, nossa, o que aqueles caras da filosofia clínica falaram? Né? Vão estar criando outras coisas. O professor mesmo já criou outras, né? Assim, as categorias são, como é uma forma, achei super legal, esse exemplo, né, do mapa e do território, que para mim ficou muito claro, eu posso ter um mapa que vai me dar com direção com segurança, se for bem feito, mas o território vai ser muito maior do que aquilo, mas eu posso transitar e sou capaz de, com aquele mapa, até atravessar aquele território, né? Então, acho que isso é interessante. E as categorias, desculpa, categoria não, os tópicos, né, da EP, como ele falou, olha, isso aí, tá, eu coloquei esses, mas podem existir muito mais, não é? De acordo com o que pode aparecer, mas dentro da nossa época é um presente. E aproveitar esse presente, né? E que já está transformando. E o próprio Lúcio deixa claro também, olha, existem situações ou pessoas que não vão caber dentro da filosofia clínica. Uhum. Né? Que também é uma delicadeza para a gente ter isso em mente. Quando você falou também da pessoa que às vezes gosta de ser objeto, né? Também como que eu vou perceber? Eu tenho que estar atenta também, porque às vezes ela vai querer ser tratada como coisa, como objeto. Então, assim, eu acho que é um trabalho diário mesmo de construção do filósofo clínico para ser como pessoa e como profissional. Acho que não tem como dissociar, acho que nesse aí não vai dar. Acho que para mim não vai dar, vou ter que estar ali junto, né? Fazer esse trabalho para ficar mais. Senão não vai ter muito sentido, no meu ver. Olha, me sinto gratificado por essa conversação de hoje, viu? Está sendo uma aprendizagem. Teriam, assim, por acréscimo, para a gente ir concluindo, alguns trechos que eles tocaram em particular, que queiram destacar, talvez com uma leitura, e dizer como foi para você? Com certeza. Uma parte que foi muito Tem importante muitos, para né? mim, professor, uma parte que foi muito importante para mim é essa questão do erro, sabe? Eu que, na minha vivência, sempre fui muito perfeccionista, o que revelou um fracasso completo, para variar. Então, eu achei muito humana, muito bacana essa maneira como você colocou essa questão do erro, e principalmente ligada à história do professor Lúcio, né? Dessa parte, assim, só para a gente relembrar, eu destaco assim, ó, o filósofo clínico não põe fim à sua vivência ética por causa dos erros que comete. Ele não é menos ético por haver cometido muitas faltas, mas tão somente quando não sabe voltar atrás, ou seja, refletir, reinventar-se, refazer-se. Porque é exatamente isso que acontece conosco. A gente não quer errar e erra, né? Veja com Paulo de Tarso, um dos apóstolos que eu admiro, ele próprio dizia com muita humildade, com muita consciência: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, né? Então, assim, essa parte da lição é um refrigério para a nossa alma, e ainda mais para nós que estamos começando aí, né? Estamos no início da caminhada, vamos errar muito como pessoas, como filósofos clínicos, né? Eu achei isso de uma humanidade, assim,
de uma força muito grande. Eu tenho algumas que... Desculpa. Só para partilhar isso, essa é uma das questões a ser trabalhadas aqui. Como alguém pode dizer que é filósofo clínico, se, como dissemos antes, é agora, né? Ainda mais quando a gente tem uma espécie de vida familiar, e isso pode ser sempre utilizado, o bem que fazemos, ser utilizado como um estado de contraste contra nós. Sabe, é como você usar uma voz educada, uma gentileza em uma aula, e alguém, de repente, fala assim, mas lá em casa você não é assim, você é todo assado, e não sei o quê. Quer dizer, não está trazendo os erros, está trazendo o acerto como sendo motivo de vergonha. E aí nós ficamos numa tal ausência de defesas e que até os momentos em que acertamos poderão ser usados contra nós. Especialmente quando essa personagem, a do terapeuta, de uma forma ampla, costuma ser usado como aquele que está isento, aquele que é o exemplo, aquele que, portanto, está acima para ser capaz de ajudar os que estão lá embaixo, afogados em suas mazelas. Pois bem, essa é uma situação complicada. E ela está em paralelo, e é por isso que eu começo, antes de tratar do filósofo clínico, do que é ser um filósofo. Eu me lembro que, lá no início dos anos 2000, num dos encontros de filosofia clínica em Minas Gerais, ah, não me lembro agora qual cidade, encontros regionais, e foi convidado para falar sobre o papel existencial do filósofo clínico. E eu dizia, lembrando que vem da graduação de filosofia, essa coisa, no Brasil, se você diz que é um filósofo, isso é tratado com uma ameaça e com uma revolta acadêmica muito grande. Quem é você para dizer que é um filósofo? E dizendo, em outras palavras, que no Brasil não há filósofo, não há filosofia brasileira, e, portanto, não pode haver filósofos. O máximo seríamos professores de filosofia e não filósofos. Isso me incomodava. Poxa, será que eu sou um professor de filosofia e não um filósofo? O que é ser filósofo? Você retomou o Pierre Hadot. Parece que o conceito, esse estereótipo, a figura de uma espécie de detentora elevada de intelectualidade, erudição ou, ou superioridade, nos coloca tão distantes do que é autenticamente um filósofo. E aí entra daí o papel do filósofo clínico, que além de filósofo, já carregando toda essa áurea de uma espécie de erudição, um terapeuta, um clínico, uma pessoa capaz de dar conselhos aos outros, dizer o que é certo e errado e salvar as pessoas, e ele em alguns momentos grita e pisa no tomate e faz coisas erradas. E aí entra a questão, poxa, se eu faço essas coisas erradas, eu não sou filósofo clínico. Eu tenho que ter vergonha para assumir isso. E aí eu recupero, se eu não sou capaz de falar alemão, lembra Caetano Veloso dizendo um estigma da tradição acadêmica brasileira, ninguém pode filosofar senão em alemão, recuperando lá o dizer de Heidegger, que só é possível filosofar em grego. Enfim, toda uma pressuposição, uma arquitetura de poder em torno da figura do papel de filósofo e de filósofo clínico que nos deixa distantes da relação humana e da nossa própria humanidade. Pois bem, quando eu escrevi esse texto, eu fui motivado por um sofrimento muito profundo na minha história, muito profundo, desses que eu achei que eu não seria capaz de superar. Aquilo que
fenomenologicamente, de maneira muito subjetiva, naquele momento eu chamaria de um grande erro meu cometido. E aí eu entrei no fundo do poço. E entrei com toda a vergonha que me auto-infligi de dizer como eu posso ser um filósofo. Sobretudo, essa fácil substituição ou alteração dos que são, como eu, seres de profunda religiosidade cristã, e que facilmente podem confundir e esquecer que a fonte do cristianismo é a redenção, a humildade e o perdão, para o que se tornou historicamente a religião da culpa, da vergonha e da acusação. Quem é você? E olha os seus erros, e tudo isso em nome de Deus, o que torna indefensável, né? Pois bem, então, quando eu me recuperei, quando eu resgatei a minha dignidade, eu, eu disse para mim mesmo, eu preciso dar o testemunho de que o filósofo clínico é aquele que erra, mas é aquele que sabe errar. E lembrei da dubiedade etimológica do erro. Errar é tanto o facultar a possibilidade, do contrário seria só acerto, e não haveria o conceito de acerto, quanto errar, que não é originalmente o ir de encontro ao equivocado, é o não ter acertado negativamente. Então, aquele que erra, originalmente não acertou, se há nisso alguma boa-fé. E por isso, justamente a vergonha daquele que erra é o que demonstra que o seu erro tem as características filosóficas da pedagogia, da aprendizagem. Curiosamente, o pedagogo, palavra grega, é aquele que dá a mão à criança, e quem fazia isso era o escravo, que ensinava. É nesse sentido que errar também carrega o sentido literal da errância, que é caminhar, e não é método, a capacidade de seguir um caminho, pois quem pode, então, seguir um método, senão aquele errante? Então, método é saber errar bem, saber errar adequadamente, ou, substituindo tudo isso numa palavra em síntese, ser humilde. Que não é aquele que não erra, é aquele que reconhece a nossa, entre nós, capacidade de crescer em humanidade com os erros. Uma lição dupla, porque se de um lado, diante dos nossos erros, não conseguimos alcançar o ideal que gostaríamos, queria fazer o regime e não dou conta. Se não alcançamos esse ideal, estas mesmas limitações nos deixam capazes de não mais condenar os outros pelas mesmas limitações na medida de cada um. Então, o erro é uma das mais belíssimas lições do ser filósofo clínico. E o que aprendi para mim nunca esteve distante do que o Lúcio sempre ensinou. E eu procurei nele, especificamente, diante da minha condição, Lúcio, eu queria de você que você me falasse, eu queria gravar isso, eu queria escrever sobre isso, já vivendo todo o drama sofrido. Você pode me falar dos seus erros? E ele riu. Esse riso gostoso de uma pessoa humilde, já que não se autoflagela, mas que generoso consigo e com os erros alheios, diz, mas eu tenho muitas, quais delas você quer? E assim eu escrevi esse texto, como um testemunho
e uma retribuição do que é ser filósofo clínico, que aprendi com o Lúcio e que está entre nós. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque aqui, na página 15, o professor Lúcio fala assim: mas essa não foi a única vez que eu errei. Vou te contar uma outra que talvez seja uma das maiores. Aí eu fui para o resto do texto e falei: é agora que eu vou ler essa fofoca, né, Miriam? Só que não, né? É Isso isso está na mesmo. reportagem. Você chegou a lançar essa conversa com o Lúcio na íntegra como uma reportagem? Não, é só o que está aqui, muito respeitosamente. Ai, pois é, Miriam, já viu, né? Estamos respondidos. É isso mesmo. Então, eu recuei e comecei a estudar um pouco de filosofia e matemática. Eu anotei isso também, alguma das frases que me chamou a atenção. Recuar, né, para dar um passo à frente. É, Acho que gratidão ao mundo que o sustenta e o desafio à evolução. Ser pessoalmente responsável por fazer avançar toda a coletividade da sua geração. Nós vamos ter muita coisa para conversar ainda, né, professor, vamos. sobre isso. Fico muito Hoje é uma grata. live, hoje é uma conversação bem Uhum. informal, agradável entre Foi nós, ótimo. para o que vai ser no próximo encontro uma leitura Joia. comentada trecho a trecho. Muito Ok. obrigado. Obrigada, grata por tudo.